Olá pessoal, aqui é o Dr. Clayton. Vou iniciar uma sequência de vídeos trabalhando um problema desde a sua solução mais simples, somente com variáveis, até a gente chegar ao conceito de registro, vetor e implementação dos tipos abstratos de dados, que são os TARs, ok? Então a gente vai começar a construir, a resolver o exercício. A gente vai ter várias versões desse algoritmo, e em cada versão a gente vai implementar um novo recurso, utilizar uma nova estrutura de dados, ok? Então o problema que nós vamos resolver é um problema relativamente simples, que é fazer o cálculo do índice de massa corporal de uma pessoa, o IMC, ok? Então o seu algoritmo ele vai solicitar algumas informações do usuário, nome, idade, peso e altura, e aí vai fazer o cálculo do IMC com a fórmula peso dividido pela altura vezes a altura, tá? Então a gente vai desenvolver ele aí em partes. Então a gente vai ter várias versões do algoritmo, e aí a gente vai implementando alguns recursos aí à medida que formos avançando. Então a ideia é que talvez fique um pouco mais claro para vocês o uso de algumas estruturas, ok? Então vamos lá. Esse primeiro algoritmo aqui, eu vou dar o nome para ele de IMCV1, que é a primeira versão do algoritmo. Vou deixar aqui um comentário, cálculo do IMC usando variáveis. Também vou colocar aqui qual que é a fórmula de cálculo do IMC. Então aqui a gente vai colocar aqui peso dividido pela altura vezes a altura. Então esse é um exemplo bem simples. Então a gente já vinha desenvolvendo aí, vimos inclusive em algoritmos. Então eu vou utilizar uma variável peso, altura e IMC, essas são do tipo real. Eu vou ter uma variável chamada nome do tipo caractere e uma variável idade do tipo inteiro. Notem que o nome e idade são irrelevantes para a resolução do nosso problema, mas a gente vai utilizar aí para depois, quando a gente criar um registro, a gente ter mais campos dentro do nosso registro, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou solicitar que o usuário informe o nome, informe seu nome, e aí eu vou gravar na variável nome. Eu vou acelerar aqui o nosso passo aqui para não ficar muito longo o vídeo. Então repetir o mesmo procedimento para informar a idade, armazenar na variável idade, informar o peso, armazenar na variável peso, informar a altura e armazenar na variável altura. Tá? Então posso até colocar uns comentários aqui para a gente. Então, entrada dos dados ou cadastro. Agora aqui eu vou ter o cálculo do IMC. Então a variável IMC vai receber o peso dividido por altura vezes altura. Então a gente tem que lembrar da precedência dos operadores matemáticos. Então, primeiro, nesse caso aqui, multiplicação e divisão tem a mesma prioridade, mas eu posso alterar colocando parênteses. Então o que vai ser feito primeiro? A altura vezes a altura, e aí o resultado, aí eu vou ter peso dividido pelo resultado dessa multiplicação aqui. Então sempre é feito o cálculo do parênteses.
mais interno. Então, vou ter aqui o peso dividido pelo retorno dessa multiplicação. Então, continuando aqui, eu vou ter a exibição dos dados que foram cadastrados. Vamos colocar aqui um comentário. Exibição dos dados. Vou pegar aqui para a gente conseguir ganhar um pouquinho de tempo aqui. Então eu tenho uma linha em branco, exibo o nome, a idade, o peso e a altura. E aqui o IMC, eu formato aqui o número de casas antes da vírgula e o número de casas após a vírgula. Então aqui estou exibindo apenas uma casa após a vírgula, ok? E depois eu vou ter ainda uma análise da situação da pessoa com base no IMC que foi calculado. E aí eu vou seguir basicamente essa tabela aqui. Então, abaixo de 18,5, a situação é abaixo do peso. Então depois eu tenho o peso ideal, levemente acima do peso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Então de acordo com o IMC calculado, tá? Então eu tenho algumas condições aí que vão verificar em que classificação o IMC que foi calculado enquadra-se, ok? Então eu vou pegar aqui as condições que já foram criadas, certo? Então vou colar aqui no nosso algoritmo para a gente analisar. Então se o IMC for menor que 18,5, então ele vai exibir abaixo do peso. Se estiver entre 18,6 e 24,9, peso ideal. Entre 25 e 29,9, levemente acima do peso. Maior ou igual a 30, então entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. Entre 35 e 39,9, obesidade grau 2. Se for acima de 39,9, obesidade grau 3. Então qualquer valor acima vai exibir essa situação. Então basicamente essa é a ideia de resolução. Vamos testar aí para a gente analisar a saída do algoritmo. Então aqui eu vou inserir um nome, uma idade, peso e um valor de altura. E aí no final tem a saída do meu algoritmo aí com os dados cadastrados, o IMC que foi calculado e a situação com base nessas verificações. Então ele vai pegar esse IMC calculado e vai fazer algumas comparações. Então eu posso analisar aqui esse IMC calculado de 22,9, enquadra-se aqui na linha 38. Ele está na linha 35, que está aqui entre 18,6 e 24,9. Então vocês podem testar aí, formando outros valores de peso e altura, para vocês verificarem a exibição dessas situações aqui da pessoa. Então no próximo vídeo aí a gente vai ajustar esse algoritmo aqui, já implementando uma outra estrutura de dados. Obrigado, até o próximo.